Então, para começarmos este culto agora, com a palavra, né? O culto com a palavra, eu digo. Abra no livro de Provérbios, no capítulo 14. No versículo 12. Irmãos, eu não sei se eu já preguei a partir deste versículo aqui, mas provavelmente eu já falei. Mas sobre o caminho, eu acho que eu já preguei diversas vezes. Sobre caminho, jornada. E hoje nós vamos ouvir mais uma vez, entendendo que no final dessa jornada, nós vamos ter que dizer: Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, Deus, nós estamos diante de Ti, Jesus. Espírito Santo, que tem falado conosco nessa reunião e tem nos levado diante do altar, fala conosco, ó Pai, através dessa pregação. Que o que sair daqui hoje, ó Pai querido, seja aquilo que está proposto no Seu coração para a Sua igreja. Porque o que nós queremos é dizer: precisamos de Ti, estamos carentes de Ti. Então fala conosco, e que esta palavra não seja somente em uma hora, mas que ela seja guardada nos nossos corações. Porque não serei eu que vou dizer, não será a minha palavra, ela é Tua, e ela é como a chuva, sempre vai cumprir o que lhe apraz. Em nome de Jesus. É como aquela semente lançada em que a chuva vai regar a terra, vai fazer a planta crescer e vai retornar de novo aos céus e vai cumprir os teus desejos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra em qual todos nós escolhemos os nossos caminhos. Estamos diante de uma palavra a qual, eu digo a palavra, não é o versículo, eu digo toda a Bíblia, a qual nós todos podemos olhar para ela e escolher o que vamos seguir. Nós podemos escolher sempre o que vamos seguir. Mas, de tudo isso, de poder escolher o que vamos seguir, eu acho interessante que no Velho Testamento e no Novo Testamento existe Deus falando: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o caminho do bem. Escolhe o caminho estreito, a porta estreita. Você vai ver no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o Senhor ali concluindo tudo aquilo que Ele tinha dito para Israel. Porque, como nós sabemos, o livro de Deuteronômio, ele é a promulgação da lei. É quando Moisés repetiu para o povo de Israel tudo aquilo que ele vinha no deserto dizendo acerca de Deus, as leis. Ele chega no livro de Deuteronômio, que nós conhecemos, e ele repete aquela lei para que eles guardassem no seu coração, para que ficasse ali viva no coração deles e para que eles pudessem viver a partir daquele momento, depois de ter recebido todas as informações daquilo que Deus desejava fazer com a nação de Israel. E daí chega no capítulo 30, Moisés ele faz uma aliança, ele fala assim: ó, eu coloco os céus e a terra como testemunho de que eu propus para vocês a vida, de que eu propus um caminho excelente, de que eu propus o bem para vocês. Se vocês seguirem essa lei, vocês vão viver bem. E lá no Novo Testamento nós vamos ver Cristo dizendo: olha, existem duas portas, escolha, pois, a porta estreita. Ele diz: estreita é a porta que leva à salvação, mas diz que largo é o caminho e larga é a porta que leva à condenação. E ele diz assim, ó: há muitos que por ela entram. E o título dessa mensagem é: onde os seus caminhos o levarão? Porque nós sabemos que existe duas portas. Nós sabemos que existe o caminho que o Senhor preparou para nós e o caminho ao qual nós podemos trilhar, que foi o que Ele não preparou.
Em ambos ele diz: escolha a porta estreita, escolha, pois, a vida, escolha o caminho que eu propus para vocês. E como nós estamos inseridos nisso? Nós não estamos ouvindo Deuteronômio agora, com Moisés declamando para nós, e nós não estamos ali reunidos com aquela multidão no Sermão da Montanha. Mas nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E agora nos cabe entender o que é ouvir a voz de Deus. Aquele povo no deserto, nós cantamos hoje aqui Deus de milagres, Deus de promessas. Como que é? Eu não lembro tudo, né? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, caminho no deserto. Eu vou falar de forma trocada que eu não lembro. Ele era tudo isso. E uma nação que saiu do Egito, ela poderia entoar essa canção todos os dias. Porque quando eles saem do Egito, eles têm uma direção apenas, que era chegar na terra prometida. Quando eu e você saímos da escravidão, quando encontramos Jesus, quando Ele brilhou com uma luz tão forte que nós não podíamos recusar a olhar para aquela luz, Ele só nos deu uma direção, que é viver com Ele eternamente. Eu já disse aqui, e hoje na ministração, eu disse quem eu era. Eu era uma pessoa cercado por muitos. Porque minha família, Elisa conhece, é grande, né, Elisa? E todos me amavam. Eu era uma pessoa que sempre tive inteirado em toda a minha família. Mas eu não senti o amor que era necessário para me sentir amado no meio de tantas pessoas. Eu era uma pessoa que preferia ficar quieto num canto, para não ter que me envolver ou falar alguma coisa. Mas um dia, uma pessoa me viu quieto num canto. E essa pessoa não me conhecia. Conhecia parte da minha família, mas não me conhecia. E ela me chamou daquele canto e falou: por que você está aí sozinho? É coisas tão simples, mas talvez, para alguma pessoa não tenha sentido nenhum a pessoa falar que conheceu a Cristo porque alguém falou: por que você está aí sozinho? Mas naquele dia, daquele dia em diante, eu nunca mais estive sozinho. Rodeado pelas mesmas pessoas, eu não me senti sozinho, porque eu encontrei um amor que supria as minhas necessidades. Quando nós estávamos cantando este caminho, Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Naquele dia, se eu conhecesse essa canção, seria a frase que eu ficaria ecoando dentro do meu coração: você é tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Porque naquele dia me foi proposto um caminho que eu não conhecia. Aquele dia me foi proposto um caminho, a qual ia me direcionar para a vida eterna, e eu não poderia me afastar dele. E talvez você se veja agora se lembrando do dia que alguém falou de Jesus para você. De um dia que você abriu a Bíblia talvez e falou: é este caminho que eu quero seguir. E a partir daquele momento, meu irmão, você é como Israel. Você é como eu fui. Você tem apenas uma direção, que é a terra prometida. Abraão, a palavra do Senhor diz assim, que ele saiu rumando por todos os lugares, buscando uma pátria que não era terrena, era a pátria celestial. E eu e você hoje vamos andar nessa terra, rumando para este caminho. Mas quantas coisas foram apresentadas durante a jornada até Israel chegar na terra prometida, até eles atravessarem o Rio Jordão, até eles chegarem ali diante das muralhas de Jericó. Quantas situações eles passaram, quantas dificuldades eles viveram. A primeira dificuldade que nós vemos é o Mar Vermelho saindo. E eles passam pelo Mar Vermelho. Quando eles chegam lá, já começa talvez assim: não teria sido melhor nós vivermos no Egito? E daí Moisés ora ao Senhor, e o Senhor diz: olha, por que você clama a mim? Diga a esse povo que marche, levante a sua mão. O caminho já estava proposto, ele já tinha um destino, era só continuar avançando. E quantas vezes nós paramos diante de um Mar Vermelho porque achamos que é uma dificuldade?
Jesus Cristo já nos foi proposto como salvação das nossas vidas. E daí um dia nós paramos diante de um mar, aonde nós temos que dar uma escolha. E a escolha sempre é: eu continuo seguindo a Jesus. A escolha sempre é: eu continuo olhando para Jesus. Mesmo que as dificuldades pareçam ser totalmente difíceis e não caibam na minha vida, porque parece que eu não vou conseguir resistir. O caminho é Jesus. Às vezes nós vamos achar que nos vai faltar algo para completar a carreira. Só vai faltar algo se tirarmos os olhos de Jesus. Só vai faltar algo se tirarmos os olhos de Jesus. Houve um período da minha vida em que eu coloquei a minha segurança no dinheiro. Eu nunca falei isso aqui na igreja e talvez nunca falei para a Elisa. Mas houve um momento, antes de eu ficar desempregado em 2015, em que eu recebia muito bem, tinha um ótimo salário, e eu coloquei a minha confiança nele. Eu coloquei, é impossível que, na minha concepção, era impossível que eu retornasse a uma vida em que não teria mais nada. Na minha concepção, eu cheguei no momento em que já sabia que ali eu já recebia mais do que todos os meus parentes. E aquilo subiu como orgulho na minha vida. 2014. Em 2015, em janeiro, eu sofri um acidente. E aquele valor que eu recebia, aquele dinheiro que eu achava que me sustentaria para o resto da minha vida, dali para frente era só aumentando o montante. Eu tirei os olhos de Jesus. E chegou o momento em que veio a ruína. Na minha concepção. Naquele momento. Eu sofri um acidente, fui demitido. Passei 2 anos e 7 meses a quase 8 meses sem receber um salário de alguma empresa. Eu tive que viver com o dinheiro da rescisão, que era a rescisão foi o valor em que eu recebi, que era geralmente um ano de trabalho meu, foi o valor da minha rescisão. E aquela rescisão se esticou 2 anos e 7 meses a 8 meses. Meu salário chegou um momento que era quando eu limpava o salão da igreja. E Deus estava moldando e forjando o meu coração. Porque, como eu disse, eu achava que aquele valor e o que viria depois seria o que iria dar segurança para a minha casa e para a minha vida. E o dinheiro foi diminuindo. Até que chegou um mês em que eu teria que escolher pagar o aluguel ou comer. E nesse dia, eu fiz uma oração ao Senhor. E eu reconheci quem era o Deus da minha vida. E nesse dia, a minha oração foi: Senhor, eu não tenho como pagar nada. Se o Senhor não pagar, eu não pago. Eu recebi uma ligação naquele período, falando: Cristiano, vem fazer uma entrevista em Americana. Eu fui em Americana, fiz essa entrevista. Tinha umas 20 e poucas pessoas lá, a Elisa foi comigo. Fui embora pensando, agora é só aguardar, vamos ver, né? Quantas entrevistas já não tinha feito nesse período de 2 anos e 8 meses. E daí me ligaram. Eu entrei nessa empresa. E eu pensei, já vou começar a trabalhar. Eu fiquei 4 meses em casa sem ter que trabalhar. Mas recebendo o salário. Quando eu entendi que o meu dinheiro não era a minha segurança, o Senhor começou a governar a minha vida, porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. Quando talvez o seu problema não seja o dinheiro. Talvez você fale que a sua segurança é a sua família estar bem. E você coloca a sua convicção em tudo isso. Mas hoje eu quero te dizer, você não precisa passar pelos mesmos processos que eu passei para ter uma vida abençoada.
Você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé e ser abençoado da maneira que Ele deseja te abençoar. Que quando você olha para Ele, você não perde o foco do seu destino, que é estar na presença dEle. Quando eu tirei os olhos do meu destino, que era a presença dEle, e coloquei naquilo que estava nas minhas mãos, eu perdi. Mas quando eu olhei para Ele, irmãos, Ele me abençoou. E depois eu comecei a trabalhar, trabalhei 2 anos nessa empresa, saí, fiquei mais 1 ano sem serviço, mas Ele me sustentou, e o dinheiro da rescisão sobrou, não faltou igual da outra vez, que foi até o último centavo, ele sobrou. E daí depois eu entrei em outra empresa, trabalhei por volta de 11 meses, e o dinheiro sobrou. Entrei nessa que eu estou hoje, já vai para 1 ano e 8 meses, 9 meses. Mês 10, 1 ano e 9 meses, que eu estou nela, e o Senhor tem me abençoado. É o tanto que eu ganhava antes? Não é. É bem menos, mas não me falta nada. Não me falta nada. Não coloque a sua confiança naquilo que não é Jesus. Não coloque os seus olhos naquilo que não é Jesus. Porque mesmo que pareça o suficiente nessa terra, um dia vai te faltar. Agora, se você colocar a sua confiança em Jesus, de nada você terá falta. E como eu disse, eu sofri um acidente e fui demitido. E poucas pessoas sabem. Eu tive um processo na justiça que eu não queria entrar, né? Eu sempre falo isso, eu sempre tive receio, não queria esse problema, mas minha esposa e minha família falaram: vai lá, você sofreu um acidente, você precisa, né? Não é justo com você, e te dispensaram. E teve uma vez que fizeram uma proposta para mim de acordo, e eu falei para o meu advogado assim: se for uma proposta de 10 mil, aceita, que eu não quero mais prolongar isso. E a proposta foi de 10 mil. E o meu advogado, com toda a sabedoria que ele tem, eu não tenho, ele não aceitou, ele continuou. E o Senhor, eu falei isso para o pastor até um dia que eu pedi um conselho para ele. Desde aquele acidente, eu nunca mais coloquei a minha segurança num dinheiro. E a Elisa, por várias vezes aqui, ela dizia assim para mim, né? Você não vai ligar para o advogado para ver como é que anda o processo? Não foi? Você fica muito desligado em relação a isso. E eu não liguei para ele. Até que um dia chegou mais uma vez uma audiência. Depois veio para o desembargador, pediu para que fosse feito um acordo. E daí foi quando eu liguei para o pastor. E eu não sabia o que fazer, porque geralmente a empresa em que eu trabalhava, ela nunca fez acordo com ninguém. E até hoje não fez. E eu falei assim: como ela não faz, eu vou perguntar para o pastor o que eu digo lá no dia, né? Porque provavelmente ia perguntar quanto eu acho que eu deveria ganhar e ver se eles iam aceitar. E daí o pastor falou para mim assim: Cris, pensa no valor que você deseja e fala, porque se essa é a vontade do Senhor, é assim que vai ser. E eu estabeleci um valor. Só que no dia da audiência, primeiro eles perguntaram para a empresa, não para mim, se tinha algum acordo para fazer. E a empresa, ela falou um valor que era R$2.000 a mais do que eu tinha desejado. E passou um mês, né? Eu esperava, não, daqui um mês vai estar na sua conta. Daí não foi um mês, foi em 2 meses. Mas o que eu posso dizer, que quando os meus olhos não estavam naquilo que era terreno, o Senhor me abençoou. Quando os seus olhos não estiverem naquilo que é terreno, o Senhor vai te abençoar. Enquanto nós olharmos para o mar à nossa frente, o Egito vai nos alcançar e talvez vai nos dominar. Quando nós olharmos para o Senhor e levantarmos as nossas mãos e começarmos a marchar, o nosso inimigo vai ficar para trás. Mesmo que ele queira nos alcançar, mesmo que as dificuldades queiram nos alcançar, ela vai sucumbir no meio do mar. E nós vamos passar com os pés a seco, porque o Senhor é quem nos sustenta. E daí depois disso, continuando Israel e a minha história e a sua história, talvez você já chegou nesses momentos. Israel chegou no momento que falou assim: estamos com sede. E daí eles chegaram no lugar onde as águas não eram saudáveis, eram amargas, diz a palavra do Senhor. Chegaram nas águas de Mara. E daí ali
naquele momento, foi lançado um pedaço de madeira sobre aquelas águas e tirou toda a amargura daquela vida, daquela água. Um dia foi lançado sobre uma cruz um homem chamado Jesus, que era Deus, e tirou todas as amarguras da minha e da sua vida. Um dia foi lançado naquela cruz o Senhor, que derramou o seu sangue, nos dando liberdade e nos fazendo tomar águas vivas, porque Ele diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e nunca mais nós teremos sede. Aquele povo de Israel andou no meio do deserto e se deparou com águas amargas, e talvez você anda aí na sua vida e está se deparando com amargura no seu coração. Chegou a hora de olhar para Jesus e ter a sua amargura curada, se tornando águas doces, porque Cristo Jesus já tirou toda a amargura, tirou toda a dor, Ele já levou sobre si. Depois esse povo andou, bebeu água, foi saciado. A palavra do Senhor vai dizer que eles saíram dali e se depararam com 12 fontes e 12 palmeiras, aonde eles encontraram sombra, enquanto cada um ia beber água e saciar a sua sede. Daí o Senhor, eles reclamaram de fome, e o Senhor enviou o que para eles? Acabou a comida que trouxeram do Egito. Eles tiveram fome e falaram, e o Senhor enviou o maná, e eles começaram a comer o pão dos céus. No livro de João você vai ver Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. O Deus que nos sustenta, Ele está conosco durante o caminho. Não perca os seus olhos, não tire os seus olhos, não deixe que o seu estômago te tire da direção, porque o pão vivo, ele te é proposto todos os dias. Basta você ler a palavra de Deus, basta você orar ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele sempre aponta para Jesus, ele sempre indica: olha, o caminho é Jesus, a vida é Jesus, a verdade é Jesus, quem sacia as suas necessidades é Jesus, quem governa a sua vida é Jesus. O pão da vida lhes foi proposto. Já lá no deserto já tipificava o pão vivo que desceu dos céus, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que sacia a vida do homem. E esse povo continuou andando no deserto e ouvindo a voz de Deus, e tiveram sede novamente. E o Senhor trouxe água viva da rocha. Disse para Moisés: olha, pode tocar na rocha que a água vai sair para vocês saciarem a sede. Irmãos, Jesus já foi tocado uma vez naquela cruz, e Ele é a água viva para nós. Eles tiveram sede novamente, e o que Moisés fez? Achou que era da mesma forma de antigamente, porque o povo estava ali dizendo: olha, estamos com sede, era para morrer, preferimos morrer no Egito. E daí Moisés, que já tinha ferido a rocha mais uma vez, o Senhor disse para ele: fale a rocha. Irmãos, Cristo já morreu na cruz por mim e por você. Ele já saciou a nossa sede. Ele já fez tudo o que era necessário para que eu e você vivêssemos uma vida plena. Ele já foi ferido na cruz. Não é necessário que eu e você, novamente, como Moisés, o coloquemos naquele lugar. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Não retorne para o lugar aonde Cristo te tirou. Não repita os velhos erros, porque o Cristo que já foi tocado naquela cruz, hoje Ele dá livremente da água da vida. Basta que você clame a Ele e busque a Ele. Não vamos voltar ao velho erro do pecado. E um dia esse povo chegou diante de Deus e disse: estamos cansados de comer esse pão vil. Talvez em algum momento da sua jornada você se pensou: será que vale a pena ser cristão? Talvez alguns estão falando: será que vale a pena eu continuar seguindo a Cristo? E eu vou dizer para você: não houve um dia sequer, desde quando eu conheci a Jesus, que eu retornei atrás desse caminho. Como diz a música, né? Estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho eu não volto mais. E eu espero que, se talvez passou isso na sua cabeça, você diga: tu és o pão vivo que desce dos céus. Jamais rejeitarei a tua palavra, jamais rejeitarei aquilo que o Senhor me deu. Porque a nação de Israel rejeitou e procuraram comer a carne, né? Mas o Senhor é quem nos sacia com o pão da vida.
e jamais vamos recusar. E este povo que viveu tudo isso que eu disse na nação de Israel, foi um povo que um dia se chegou diante de Deus, ali reunido diante de Moisés, e Moisés falou lá no capítulo 30, que eu parafraseei e agora eu vou falar da maneira correta. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 16. Diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Pois hoje eu lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos e decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O Senhor disse: ande, guarde. E chegou a hora de guardarmos as palavras do Senhor em nossas vidas e andar nos seus caminhos. Chegou a hora de não olharmos para aquilo que nos vem à nossa frente e tentam talvez nos limitar. Israel parou todas as vezes que encontrou uma barreira. Eu e você não precisamos parar diante de uma barreira ou de uma dificuldade, porque quem vai à nossa frente é um fogo consumidor, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que já venceu todas as nossas lutas. O que eu e você precisamos fazer é amá-lo. O que eu e você precisamos fazer é guardar a sua palavra. O que eu e você precisamos fazer é andar em retidão aquilo que ele nos tem proposto. E talvez você se depare essa palavra e fale assim: é impossível fazer isso. Não, irmãos, não é impossível, porque Cristo Jesus veio para provar que é possível amar a Deus, que é possível honrar a Deus, que é possível andar nos seus caminhos. O que nós precisamos fazer é ter o mesmo desejo que ele teve, de se humilhar, de se submeter diante de um Deus, de se arrepender dos nossos pecados como ele nos ensinou a se arrepender, de vivermos diante da presença dele e dizer: Senhor, tu és tudo que eu preciso. Se eu não andar durante a minha vida dizendo tu és tudo que eu preciso, certamente eu vou parar diante de uma barreira. E Deus não te fez para parar, Ele te fez para avançar. O apóstolo Paulo diz assim: olha, tudo que ficou para trás para mim é refúgio, é lixo, eu não quero mais, eu rejeito. Mas uma coisa eu sei, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Cristo. E quando ele falava isso, irmãos, eu imagino que ele era aquela pessoa que, sabe quando tem as corridas na Olimpíadas ou nos campeonatos mundiais que é de salto com barreira, ele passava por aquilo ali tranquilamente, porque simplesmente uma coisa que ele olhava era o prêmio, e o prêmio era Cristo, o prêmio era a vida eterna, o prêmio era andar com Jesus a vida inteira, o prêmio era estar com Cristo. E se eu e você nos depararmos com uma barreira e não olharmos para o prêmio, nós vamos parar, como Israel parou. Mas se nós olharmos para o prêmio que nos está proposto, que é Jesus, nós vamos avançar. Esse Deus que falou com a nação de Israel no caminho, disse: olha, guarda, ame, obedeça a minha voz. É o mesmo Deus que está dizendo para você hoje: guarde a minha palavra, ande no meu caminho. E se você tem dúvida de quem é o caminho, João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Livro de Timóteo vai dizer assim, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Só existe esse caminho entre Deus e os homens. Quer encontrar Deus? Quer encontrar Deus nas suas orações? Chegou a hora de fazer como Josafá no meio daquele vale e falar assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Você vai encontrar Deus, porque Ele diz assim: você me buscará e me achará quando me buscardes de todo o seu coração. Chegou a hora de buscar. Josafá fez isso. Olha, eu não sei, o meu coração está dizendo: eu não sei, mas uma coisa é fato: se eu olhar para o Senhor, eu te encontro. O Senhor virá ao nosso socorro e irá nos livrar no meio deste vale. Chegou a hora de olharmos para Jesus e não tirar os olhos dele. Chegou a hora de buscá-lo e encontrá-lo. Chegou a hora de bater até que a porta seja aberta, meus irmãos. Chegou a hora de ser dependente do Senhor.
Porque quando não formos dependentes do Senhor e formos independentes na nossa maneira de pensar, olha o fim da nação de Israel. Foi levada para a Síria. E você olha em toda a Bíblia e procura aquela nação a qual a capital era Samaria. E você não consegue ver ela mais reunida. E daí você olha para a nação de Judá, que sempre colocou o Senhor como Deus. E daí você vê aqueles que foram dispersos da nação de Israel se juntando à nação de Judá e retornando para casa depois do exílio da Síria, da Babilônia. Então, irmãos, quer que a sua história se perpetue? Olhe para Jesus. Quer que o seu legado na sua família se perpetue? Olhe para Jesus, porque os seus filhos vão olhar para o mesmo Deus que você olha e aponta hoje para eles. Porque a sua esposa vai olhar para o mesmo Deus que você olha e aponta hoje. Porque o seu marido vai olhar para o mesmo Deus que a esposa olha. Chegou a hora de apontarmos todos para um único alvo, que é Cristo, e avançarmos, porque nada poderá nos parar. A igreja sempre avançará. Jesus Cristo vai dizer ali, quando Pedro tem aquela revelação que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a resposta que ele dá assim: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. E tantas pessoas têm medo de se deparar com as coisas do inferno, com as coisas de Satanás. E daí eu vou dizer para você: avance, porque você vai no nome de Jesus Cristo. Ele disse que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Diante do nome dele toda língua se dobrará e todo joelho confessará que ele é Senhor. E ele diz que Satanás, ele será colocado debaixo dos nossos pés. E o único nome que eu e você devemos declarar é Jesus. 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 Chegou a hora de olharmos para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Josafá fez isso no deserto, e Judá e hoje Israel que nós conhecemos está agrupado ali, porque aqueles reis de Judá, eles se voltaram ao Senhor. E daí depois o Senhor levantou ali, nós conhecemos no livro de Ageu, Josué e Zorobabel. Zorobabel foi o líder daquela nação. E o Senhor estava com ele. No livro de Zacarias nós vamos ver que o Senhor falou que ia derramar o Espírito sobre ele e sobre Josué. E eles seriam aqueles que iriam governar aquela nação. E o Senhor disse isso para eles. Então ele diz isso para mim e para você. Ele vai derramar do seu Espírito. No livro de profeta Joel ele diz: vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Qual caminho você vai escolher para a sua vida? O caminho onde você vai ter o Espírito Santo de Deus te conduzindo por toda a vida? Ou o caminho onde você jamais poderá ter um encontro com o seu Senhor? Onde os seus caminhos, as suas escolhas o levarão? Qual é o destino que está preparado para você? Eu vi uma frase assim, que nós escolhemos os caminhos e não o destino. Eu quero dizer para você que só existe um caminho e só existe um destino para aqueles que amam a Deus. Só existe um caminho, um destino. Quantas pessoas que são nossas amigas aí na rua falam Deus abençoe e não encontraram esse caminho, porque como aquela figura que eu sempre falo, um dia quando eu for pregar sobre caminho novamente, eu vou trazer a figurinha de um homem e de uma mulher dentro de um carrinho, e tem um caminho que é a cruz de Cristo, e tem outro caminho para atravessar esse rio, que era o caminho que eles estavam andando. E daí o caminho que era a cruz de Cristo, que era a ponte, estava ali sem ninguém. E o caminho que eles estavam seguindo, um olha para o outro e fala assim, porque tem um rio e não tem ponte. E eles dizem: eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, mas só existe um caminho, um destino, e ele se chama Jesus. Quando você colocar os seus olhos na sua família, no seu intelecto, na sua força, no seu dinheiro, nas circunstâncias que te fizeram bem até os dias de hoje, vai chegar um dia que você vai chegar diante de um rio e não vai conseguir passar, porque lhe faltou o verdadeiro caminho, que é Jesus. Escolham então o caminho, porque Jesus vai dizer lá no livro de Mateus, os versículos em que eu parafraseei, no capítulo 7, no versículo 13 e 14:
Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Chegou a hora de encontrarmos Jesus. E você pode ver que são poucos que encontram. Olha quantos tem aqui dentro da igreja. E olha quantos estão nas suas casas hoje sem buscar a presença de Deus. Quantas pessoas estão vagando neste mundo e dizendo que confiam em Deus e nem sequer conseguem levantar as suas orações clamando para que Ele esteja no dia deles. Pessoas que clamam em Deus e não abrem a Bíblia nenhum dia das suas vidas para meditar na presença desse Deus. Pessoas que dizem que creem em Deus e não conseguem ouvir a voz do Espírito porque não se envolvem com Ele. Chegou a hora de olharmos para onde os nossos caminhos estão nos levando. Leia a Bíblia, busque a Deus através da oração, se reúna com os irmãos na igreja para adorar esse Deus vivo, porque Ele está presente. Adore ao Senhor em comunidade, sim, mas adore ao Senhor lá no seu quarto, no secreto, porque somente aqui não vai valer. Porque o Deus que nos vê aqui é o Deus que está nos aguardando no secreto. Como diz aqui no Sermão do Monte, o Deus que te vê no secreto. Chegou a hora de olharmos para o alvo. Chegou a hora de olharmos para Jesus. E para encerrar essa mensagem, de olharmos para Jesus e aonde está depositada a nossa confiança, eu vou retornar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz: esse é o Shema que os filhos de Israel declaram até hoje. Para a gente, nós declaramos bastante: o Senhor é meu pastor. Se tem uma coisa que o povo hebreu, judeu, faz até hoje, é dizer isso aqui, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aonde você se encontra nisso? Onde você se encontra? Você está ouvindo essa mensagem? Você está ouvindo as pregações que são pregadas domingo após domingo, de quarta-feira, escrita? Você está ouvindo a mensagem que você pode ver nas redes sociais como no YouTube, mas vocês estão ouvindo agora a mensagem que sai deste livro? Porque ele diz: ouve, ó cristiano, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele diz: ouve, ó Elisa, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele diz: ouve, ó igreja, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E Jesus Cristo ainda vai dizer lá no Novo Testamento: de todo o seu entendimento. Chegou a hora de olharmos para onde os nossos caminhos estão nos levando e entender que essa palavra de amar ao Senhor tem que estar dentro de nós, e entender que essa palavra vai dizer assim: não existe outro Deus, não existe nada que eu possa colocar à minha frente para que possa me dar segurança, porque isso eu só encontro em Jesus, porque Ele é que diz que eu posso avançar, porque é Ele que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque Ele é que diz que vai suprir as nossas necessidades, porque Ele é que diz que é a nossa paz, Ele que diz que é a nossa segurança, porque Ele que diz que tem um lugar preparado para mim e para você, um lugar eterno, a qual lá no livro de Isaías, o qual nós lemos hoje, ele diz assim: que não haverá nenhum animal selvagem que possa ali se chegar a este lugar, porque existe um caminho santo, o caminho chamado de santidade, a qual nem os loucos errarão. Meu irmão, esse caminho é Jesus. Você vai ver lá que a letra está em maiúsculo: o caminho é Jesus. Existe esse caminho que ninguém vai errar. Então eu e você não podemos errar. Como nós não erramos? Reconhecendo que Ele é o único Senhor, dando a Ele todo o nosso amor, amando Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E depois de fazer isso, Ele vai dizer para mim e para você assim, ó: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração
E agora vem para os pais. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. E amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa e escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Chegou a hora de guardarmos a palavra do Senhor, amá-lo como o único Senhor e Deus, amá-lo como nunca amamos antes, porque o nosso amor por Jesus, como o pastor sempre diz, ele só aumenta. A nossa dependência por Jesus só aumenta. E como eu disse, essa é a mensagem para os pais. É porque o Pai, o nosso Pai que é Deus, vai dizer lá no livro de Salmos, no capítulo 32:8. Eu falei que era o último, eu sempre erro. O último é esse. Salmo 32:8, ele vai dizer assim, ó: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse é o versículo. Porque o mesmo pai que falou que vocês pais têm que ensinar os seus filhos o caminho que devem andar, ele está dizendo: eu o ensinarei e o guardarei o caminho em que devem seguir. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós. E Ele faz isso através da sua palavra, através do Espírito Santo. E Ele faz isso quando nós nos reunimos para falar deste Deus. É andando pelo caminho, irmãos, que nós conhecemos a Deus. Não é parado diante das dificuldades. É continuando, marchando diante desse Deus. É que nós conhecemos o Senhor. O Espírito Santo se revela. A palavra é declarada. É enquanto nós andamos é que o Senhor se revela a nós. Chegou a hora de você se levantar e dizer ao Senhor: eu vou andar os teus caminhos, vou guardar a tua palavra e vou te amar para sempre. É só assim que somos dependentes do Senhor. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Porque o versículo em que começamos esse texto, no livro de Provérbios, ele vai dizer: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Onde os seus caminhos o levarão? Porque o Senhor nosso Deus, Ele diz: escolha, pois, a vida. Entre pelo caminho. Chegou a hora de nos colocarmos de pé, andarmos esse caminho que é Jesus. Ministério de Louvor.